Olá pessoal, tudo bem? Eu vou responder hoje as questões da terceira semana do PET de Química. A primeira questão diz: preveja o efeito produzido no equilíbrio abaixo por cada uma das seguintes perturbações. Na letra A, nós temos um aumento da pressão. O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido do menor volume. Olha só, aqui eu tenho 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3, tá certo? Então, aqui nos reagentes, pessoal, eu tenho no total 4 mols e nos produtos 2 mols, tá? Então, aqui é como se eu considerasse 4 volumes, 2 volumes, tá? Então, o menor volume está nos produtos, tá? Então, nesse sentido, quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio, né, favorecendo a formação de amônia, tá? Então, eu desloco o equilíbrio para a direita. Na letra B, nós temos uma diminuição da temperatura. Pessoal, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira, ó. N2 mais 3H2 produzindo NH3 mais calor. Por que a gente pode escrever dessa maneira? Porque aqui está dizendo que o ΔH é menos 22 quilocalorias. Então, esse processo é exotérmico, né? Existe uma liberação de energia sob a forma de calor. Tá? Então, eu posso dizer que N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3 mais calor, né? Está liberando calor. Quando eu aumento a temperatura, eu vou no sentido endotérmico, para consumir energia. E quando eu diminuo a temperatura, eu vou no sentido, né, oposto. Eu vou no sentido de aumentar a energia do sistema. Então, eu vou liberar energia. Então, aqui eu estou falando o seguinte, uma diminuição da temperatura. A diminuição da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico, que é justamente aqui, ó, o sentido direto, né? Deslocamento para a direita, favorecendo a produção de NH3, tá certo? Então, eu posso colocar, ó, que desloca o equilíbrio para a direita. Na letra C, nós temos pela introdução de H2 e ou N2 no sistema. Pessoal, se eu adiciono N2 ou H2, a tendência do equilíbrio é minimizar essa perturbação, ou seja, eu vou no sentido que vai consumir o N2 ou H2 adicionado, ou seja, eu vou produzir mais NH3, eu vou deslocar o equilíbrio, né, favorecendo a produção de NH3, que vai consumir o N2 ou H2 adicionado, né? Então, eu estou deslocando o equilíbrio, né, para a direita. Na letra D, nós temos pela retirada de NH3 do sistema. Bom, se eu retiro esse NH3, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido de favorecer a formação do NH3. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para produzir aqui, ó, o NH3, para formar os produtos, ou seja, eu estou deslocando o equilíbrio, né, para a direita, ok? Na letra E, nós temos pela introdução de um catalisador adequado. Pessoal, a função do catalisador é aumentar a velocidade das reações químicas, né? Tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, tá? Então, não vai haver deslocamento de equilíbrio nesse caso, ok? Na questão de número 2, nós temos o seguinte: dados os sistemas em equilíbrio, aqui eu tenho 2 sistemas, assinale a opção correta. Pessoal, olha o seguinte, na letra A aqui, ó, eu tenho N2 mais 3H2 mais calor, né, em equilíbrio com 2NH3. Essa equação química aqui, pessoal, está errada, tá? A gente viu no problema anterior o seguinte, ó, que o N2 mais o 3H2 em equilíbrio com 2NH3 é um processo exotérmico, um processo que libera energia. E do jeito que foi escrito aqui, está como se fosse um processo endotérmico, tá? Então, a questão está errada. O enunciado dessa questão está errado. Eu vou resolver a questão analisando essas alternativas com base no que foi escrito aqui. Mas tenham em mente que, né, essa equação ela está errada porque o processo é exotérmico e não endotérmico. Tudo bem? A letra A diz: o aumento da pressão desloca o equilíbrio do sistema A no sentido de formação dos reagentes. Então, pessoal, é o seguinte,
Quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido dos menores volumes, tá? Então, olha só, aqui eu tenho 1 mol mais 3 mols, 4 mols. E aqui nos produtos, 2 mols. Então, o menor volume está nos produtos. Então, quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar no sentido do menor volume, que é favorecendo, né, a formação de produtos. E aqui diz de reagentes. Então, isso aqui está errado, ok? A letra B diz: o aumento da temperatura desloca o equilíbrio do sistema A no sentido da formação do produto. Tá? Quando a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. A gente favorece o consumo de energia, né, para diminuir essa perturbação que foi o aumento da temperatura. E percebam que aqui o sentido direto, N2 mais 3H2 mais calor, é o sentido, né, endotérmico, é o sentido que consome energia, consome calor, entre aspas. Tá? Então, de fato, está favorecendo a produção, né, a formação dos produtos, ok? Então, essa alternativa aqui, dentro dessa descrição, ela é a alternativa correta, tá? Mas lembrando que essa equação, do jeito que está aqui, ela está errada, ok? Letra C. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio do sistema B no sentido da formação do reagente. Bom, aqui no reagente, eu tenho 1 mol, e aqui nos produtos eu tenho 1 mais meio, 1,5. Tá? Então, quando eu aumento a pressão, eu vou no sentido do menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou no sentido do maior volume. Como aqui está falando diminuição da pressão, eu vou no sentido do maior volume. Então, o maior volume está nos produtos, ou seja, eu favoreço a formação dos produtos. Como aqui diz formação dos reagentes, então isso aqui está errado, ok? A letra D diz: a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio do sistema B no sentido da formação do reagente. Pessoal, quando a gente aumenta a temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Se a gente diminui, a gente desloca no sentido exotérmico. E justamente aqui, ó, o sentido direto é o sentido exotérmico, tá certo? Então, diminuição da temperatura desloca no sentido, né, de produção de calor, tá? A gente vai minimizar a perturbação. Então, o que está acontecendo é que a diminuição da temperatura favorece a formação dos produtos. E aqui diz formação do reagente. Então, falso também. Letra E. O aumento da temperatura e da pressão apresenta efeitos contrários, tanto no sistema A quanto no sistema B. Aqui no meu sistema B, se eu aumentar a pressão, vai no sentido do menor volume, ou seja, favorece a formação dos reagentes. Por outro lado, se eu aumento a temperatura, eu vou no sentido endotérmico, certo? E aqui o sentido direto é exotérmico, está liberando, ou seja, o sentido endotérmico é o oposto, também vai favorecer os reagentes. Ou seja, nesse sistema B, se eu aumentar a temperatura ou aumentar a pressão, eu vou favorecer a formação de reagentes. Então, nesse caso, não é sentidos contrários, tá? Então, essa alternativa também está errada. Então, a alternativa aqui correta seria a letra B, né? Levando em consideração o que está escrito aqui. Ok, pessoal? Na questão de número 3, nós temos: quando aquecido em um recipiente fechado, o I2 sólido sublima e forma I2 gasoso. Estabelece-se, então, o equilíbrio representado nessa equação. I2 sólido em equilíbrio com I2 gasoso. Sobre esse equilíbrio, responda ao que se pede. Letra A. Assinalando com um X a quadrícula correspondente, indique se a substância é endotérmica ou exotérmica. Pessoal, não existe substância endotérmica ou substância exotérmica. A gente fala de processos, né? Existem processos que vão absorver energia ou processos que vão liberar energia. Para eu transformar, né, um sólido em um gás, eu preciso que esse sólido absorva energia, tá? Então, vai acontecer o quê? Um processo endotérmico, né? Existe absorção de energia para que o sólido se transforme em gás. Então, esse processo é
endotérmico, ok? Letra B. Assinalando com um X a quadrícula correspondente, indique se, com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio da sublimação do I2 diminui, permanece constante ou aumenta. Bom, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer, né, a transformação do sólido no gás. Então, obviamente, se eu aumento a temperatura, eu vou ter mais produtos, né? Então, eu estou aumentando a constante de equilíbrio, ok? Na letra C diz, assinalando com um X a quadrícula correspondente, indique o efeito do aumento da temperatura nesse equilíbrio. Então, a gente já viu isso na letra B. Se a gente aumenta a constante de equilíbrio, né, isso está indicando que eu estou aumentando a concentração de produto. Ou seja, eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, ok? Na quarta questão, nós temos o ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta por meio da seguinte reação endotérmica: 3O2 em equilíbrio com 2O3. Considerando o princípio de Le Chatelier, diga qual ou quais das situações abaixo favorecem a formação de ozônio. Pessoal, aqui está dizendo que é uma reação endotérmica, tá certo? Então, ó, letra A, aumento da temperatura. O que acontece quando eu aumento a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço o sentido endotérmico. Se essa reação é endotérmica, eu vou favorecer a formação de produtos, que é justamente o O3, tá? Então, esse aqui está correto. Letra A é um sentido que vai favorecer a formação do O3, ok? Letra B, diminuição da temperatura. Bom, se o aumento da temperatura favorece a formação do ozônio, então, obviamente, que a diminuição não vai fazer isso, tá? Letra C, aumento da pressão. Pessoal, aqui eu tenho, ó, 3 mols e aqui eu tenho 2 mols. Quando eu aumento a pressão, eu vou no sentido dos menores volumes. Os menores volumes aqui estão nos produtos. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou no sentido de formar o produto aqui, que nesse caso é o ozônio. Então, de fato, está favorecendo a formação do ozônio. Obviamente, na letra D, diminuição da pressão, não vai favorecer, porque é o sentido oposto, tá certo? Letra E, aumento da concentração de gás ozônio. Se eu aumento a concentração de gás ozônio, né, o equilíbrio ele vai no sentido de minimizar essa perturbação. Então, eu preciso consumir esse gás ozônio. Então, não vai favorecer, né, a formação do gás ozônio nesse caso, tá? Vai favorecer a diminuição dele, ok?